Boa noite, Boa Ju. noite. Tudo bem? Olá. Como é que você tá? Tudo em paz. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo direitinho na comunicação? Te ouvindo, te vendo, linda como sempre, Opa. inteligente como sempre. Só não sinto o cheiro do perfume, o resto tudo maravilhoso. Tô perfumada. Com certeza, sempre. E aí, amiga, é sempre um prazer estar aqui com você. Estava aqui fazendo a introdução pro pessoal, né? Porque a gente começou agora. Nossa convidada hoje queridíssima, a gente vai falar hoje sobre um tema super interessante, que são as patologias, as grafopatologias e as psicossomatizações. Então, a última live que a gente fez, a gente falou um pouquinho de grafologia e psicanálise. Hoje a gente vai adentrar ainda esse mundo inconsciente. Sim. Mas quero que você dê um oi aí pro pessoal, se apresenta um pouquinho, né? Pra quem não sabe que você é neuropatologista, fala um pouquinho, ajuda a aula, gente, para alunos do Japão, tá? De patologias. Deixa eu fazer logo um spoiler. Deixa ela falar aí um pouquinho e vamos começar aqui esse bate-papo delicioso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Juliane Castro, sou psicanalista, professora de psicopatologia. Patrícia é uma grande amiga, nós já fizemos uma outra live deliciosa e a gente está aqui hoje para falar de um tema que faz parte do dia a dia, né? Que é são as doenças psicossomáticas, o estudo da psicossomática, falar um pouquinho de psicopatologia e onde é que a grafologia entra nesse processo, né? Como é que a grafologia pode auxiliar no processo dos estudos psicossomáticos, no tratamento das doenças psicossomáticas. E é um papo que tem tudo a ver com o nosso contexto atual, né, com o nosso dia a dia. E eu espero que vocês gostem, que a gente possa aí agregar conteúdo, valor ao dia a dia de vocês. Tá? Então, Paty, mais uma vez, obrigada pelo convite. Sempre muito bom conversar com você. Obrigada a você por estar aqui. É sempre muito bom mesmo, sempre, né? A gente agrega bastante, a troca é imensa. E vamos começar a falar um pouquinho, Ju. Para o pessoal que já nos segue, para quem não segue, para quem não conhece ainda, eu vi que entrou muita gente nova aí, que não é daquela bolinha, né? Que segue sempre os cafés grafológicos. Então, para quem não sabe ainda o que é a grafologia é a ciência que estuda, através da escrita, da letra, da grafia, todos os traços de personalidade e caráter. E quem é grafopatologista, o que são as grafopatologias? É justamente você conseguir identificar patologias existentes ou pré-existentes através da escrita. Então, traumas, abusos, patologias mesmo, doenças neurodegenerativas, como câncer, Alzheimer. Tô com dor na primeira vértebra, segunda, terceira, tô com gastrite, tenho problema no pâncreas, no fígado, tudo isso através. Impotência para os homens, então não fique em pânico, é uma coisa boa, porque a gente faz preventivo. Então, tudo isso, mulheres, problemas no endométrio, por exemplo, então tudo isso a gente consegue ver através das grafopatologias, né? Perfeito. E eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, o que são as patologias. Eu já fui falando aqui das grafos, né? E como é que isso se manifesta no corpo? Aquela coisa que a gente, né, fala aí. Você já citou aí as principais doenças psicossomáticas, né? O que é a psicossomática? O que é a doença psicossomática? A doença psicossomática é uma desordem física causada por fatores emocionais. Então, o que eu quero dizer com isso? É o seu corpo pagando o preço de uma situação não elaborada na sua mente. Eu brinco quando eu estou em terapia, quando eu dou aula, que eu digo que é o seu corpo dizendo que te ama. Tem alguma coisa que não está legal, alguma coisa está errada e o corpo está pagando o preço. Então, quando a gente fala de psicossomática, é justamente o reflexo, o sintoma no corpo de algo causado por uma desordem emocional, por algum conflito, por algum trauma, alguma coisa que não foi bem elaborada. E você não tem evidências físicas significativas para justificar aqueles sintomas. Não significa com isso que a doença não está ali, né? Existe algo a ser avaliado, a ser investigado, mas que pode ter uma condição emocional por trás desses sintomas. E a psicossomática... ela pode falar, sempre tem, né? Normalmente sempre tem. Pode continuar. Sim. Então, essa psicossomática, ela vem justamente para fazer essa análise, para fazer esse estudo desse reflexo. E a gente tem a grafopatologia, a grafologia como ferramenta auxiliar para essa identificação e também para uma questão de tratamento. Então, assim, quando a gente fala de doença emocional, a gente está falando de sintomas que são muito comuns do dia a dia. A gente está falando de enxaqueca, a gente está falando de dores de coluna, a gente está falando de gastrite, a gente está falando daqueles sintomas que praticamente todo mundo, em determinado momento da vida, apresenta. Mas se isso se torna algo recorrente, algo que não tem uma justificativa para estar acontecendo, significa que a gente precisa olhar com mais cuidado
e entender o porquê. Por que que aquilo está vindo, né? Por que que eu tenho essa enxaqueca recorrente se meus exames físicos não apresentam nada significativo que justifique aquilo? Então, a psicossomática, ela é isso. A doença psicossomática, também conhecida como transtorno somatoforme, é essa desordem física causada por problemas emocionais, né? E assim, a gente, no meu caso, que sou psicanalista, basicamente meu material de trabalho, né? Psicossomática. Psico é o estudo da psique, da mente, e soma, que é o corpo. Não é de adição, é soma do corpo. Então, é a junção do corpo com a mente, né? É o efeito que um causa no outro. A gente precisa avaliar o nosso corpo, o nosso organismo como um todo. Da mesma forma que a psicopatologia estuda o adoecimento da alma, né? Então, a psicopatologia, patos vem de paixão, de sofrimento, logia é o estudo e o psique. Então, assim, são ciências que se propõem a estudar as dores emocionais que estão sendo refletidas no nosso corpo. Então, só para linkar assim, qual é o vínculo que a grafologia tem com a psicanálise, são duas ciências que se propõem a estudar os conteúdos inconscientes, né? A gente falou isso na outra live. Os conteúdos inconscientes normalmente são aquelas dores muito fortes, aqueles sofrimentos muito grandes que a gente não dá conta de lembrar, e a mente, de forma inteligente, joga para nossa memória inconsciente para a gente conseguir dar conta de viver no dia a dia com essas dores. Mas não significa que, estando na mente inconsciente, isso não esteja prejudicando a sua vida, atrapalhando a sua rotina, o seu dia a dia. E é por isso que a gente precisa avaliar essa condição desses sofrimentos emocionais, né? Então, eu sou super suspeita, já falei aqui algumas vezes, já falei para você que eu uso a grafologia no meu consultório, eu uso para poder me auxiliar, para poder encurtar o processo terapêutico, para ser mais assertiva no meu campo de investigação terapêutica com meus pacientes. E sempre que vem um paciente com uma condição muito repetitiva de questões de dores, eu uso a grafologia para poder fazer essa avaliação. Então, assim, só exemplificando para vocês o que pode sugerir. Tudo que eu estou falando aqui são sugestões, porque esse processo de investigação ele é muito singular e muito complexo. Ele varia de pessoa para pessoa. Mas a gente sabe que tem algumas dores físicas que elas já remetem, por uma questão de simbologia, a algumas questões emocionais coletivas. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu sei que problemas gastrointestinais normalmente estão ligados a uma necessidade de controle emocional. Então, aquelas pessoas mais rígidas, aquelas pessoas que têm mais necessidade de ter o controle da situação, elas tendem a desenvolver problemas gastrointestinais, tendem a ter mais gastrite. Pessoas que são mais tensas também, que têm uma rigidez maior nos seus processos do dia a dia, elas tendem a tensionar a musculatura e sentir dores específicas de coluna. E aí, já aprofundando um pouquinho mais, você tem aquela dorzinha na lombar lá que não passa por nada. Ninguém entende. Você não faz nenhum exercício que justifique, não tem nada no seu exame físico que justifique essa dor na lombar. A gente sabe que emocionalmente isso pode ser uma decisão que você precisa tomar e que não teve condição de tomar ainda, está te gerando dor, te gerando sofrimento. Esse sofrimento não está sendo elaborado e o seu corpo está dizendo para você, ó, eu te amo, vamos cuidar dessa parte emocional que eu vou parar de sentir. Então, basicamente, a gente traz para o consultório a análise do sintoma, né? O que o sintoma está querendo dizer? O que diz, né? É um alerta, na verdade. Sim, é um alerta. É como quando a gente percebe alguns gênios gráficos, grafopatológicos, vamos dizer por assim, isso tem um alerta. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu consigo ver que eu tenho insônia pela grafia, que eu tenho gastrite pela grafia, sim. Que eu tenho um problema na primeira, segunda, terceira, quinta vértebra pela grafia, sim. Que eu fui abusada na infância, sim. Pela grafia, a gente vê isso tudo. Então, nesse momento, quando você não dorme, isso muda o seu estado hormonal, né? Físico, psíquico, energético. Isso vai sair na sua grafia.
Nossa, eu consigo ver que uma pessoa usuária de drogas faz uso de psicotrópicos? Sim. Por quê? Porque, de novo, a química do corpo muda e toda essa química, né, que se comunica aqui com os axiônios, que é neurocerebral, vai sair na sonografia. Então, são sintomas também que a gente pega na grafopatologia. E o bacana, assim, que eu acho mais bonito, por que eu virei grafopatologista? Alguém me perguntou aqui, eu acho que foi a Aline, realmente eu não peguei o nome, só vou responder ela nisso aqui, Ju. Se ela pode, ela é formada em RH, que ela falou, e se ela pode fazer o curso de grafologia e ser grafopatologista, né? Fazer depois grafologia. Sim, você tem que fazer primeiro formação inicial, Aline, todo completo. O Ju já fez, ela utiliza em consultório. E depois daí você tem que fazer o grafologia avançado, tá? Para fazer o grafologia avançado, você tem que ter passado pelo inicial, é pré-requisito. Se você não fez o inicial, que é o alfabeto da grafologia, vamos dizer assim, você não pode ir para o avançado, porque o avançado a gente já vai falar realmente de grafopatologias, tá? E o que é bonito? Por que eu virei grafopatologista? Porque a pessoa pode ser só grafólogo e não ser grafopatologista. Ele pode ficar só na grafologia e tá tudo lindo. Ele vai usar para recrutamento e seleção, em consultório, analisar as pessoas que estão ao lado, se esse crush presta, não presta, se essa amiga é fiel, não é fiel, e aí vai. Mas por que eu resolvi, né, fazer e me tornar grafopatologista? Eu nunca contei isso aqui em nenhuma live, é a primeira vez que eu vou falar hoje. Meu coração pediu e eu vou falar. O meu pai, né, o grande amor da minha vida, o grande homem da minha vida, assim, em termos de exemplo, de baluarte, de porto seguro, de coaching, de tudo, ele morreu de câncer de próstata. E nessa época eu já era uma expert grafóloga sênior, já fazia reeducação neuroescritural, já era grafoterapeuta, mas eu não era especializada em grafopatologias. Né? E aí eu falei, agora eu vou estudar isso aí para prevenir, não conseguir salvar ele, mas quem eu ver e que eu puder fazer essa missão, usar a grafologia, a grafopatologia com esse veículo, eu vou fazer esse estudo e me especializei cada vez mais. E assim, de lá para cá foram vários diagnósticos que eu via, né, nos pacientes, nas pacientes, e falava, e quando elas iam para o médico, não tinha saído nem nos exames ainda iniciais. Aí com uma revisão, uma acurácia maior, saía e a gente prevenia. E as pessoas estão bem vivas até hoje, tá, gente? 10 anos, 15 anos, graças a Deus não teve nada. Isso é muito bacana, porque é você salvar vidas, literalmente. Então, foi por isso que eu resolvi me especializar na grafopatologia. Uma grafologia avançada, é que nem níveis. É o inglês, é o russo, é o espanhol, você tem os níveis. Então, para você ser grafopatologista, é um estudo. E aí, eu mandei para a Ju hoje mais cedo, né? Ju e Ju somos amigas há mais de 30 anos, tá? Para quem não sabe, então a gente já fala logo. Quando vocês virem a gente tomando vinho em algum lugar do Brasil ou do mundo, vocês já vão saber. Não estranhe. E olha, Clarice acabou de entrar, outra amiga aí de 30 anos também, Invenida. E eu mandei mais cedo para ela. O primeiro evento internacional que aconteceu, né? A gente falando aqui de grandes nomes, em grafologia / grafopatologia aqui no Brasil, foi em 1900. Gente, eu tô falando de 124 anos atrás. Olha que cara visionário, o médico Dr. José de Aguiar Costa Pinto. Onde ele era médico legista e ele fez a medicina legal na grafologia forense. Ou seja, ele trazia as grafopatologias através da medicina legal. Então, surpreendente, uma relíquia no estado da Bahia, tá? Então, foi o primeiro evento internacional. Pode falar, gente. Senão eu me empolgo aqui para falar de grafopatologia e grafologia, que é uma beleza. A grafologia, ela é empolgante mesmo. Você sabe disso. Eu sou suspeitíssima para falar como a gente se encanta com esse mundo, com as possibilidades que esse mundo traz. Né? E, assim, eu vou falar um pouquinho do que significa a dor emocional, né? Como é que a gente pode colocar para fora a nossa dor emocional para que a gente não avance nas doenças psicossomáticas. Então, assim, nós temos basicamente 3 mecanismos para poder colocar para fora as nossas emoções. E aí, o primeiro mecanismo deles, que é o que a gente utiliza mais na terapia e na grafologia, é a linguagem. Como é que eu coloco para fora a minha dor emocional? Ou falando, ou escrevendo. São as 2 possibilidades que você tem de esvaziar a sua mente, de colocar para fora aquilo que está lhe incomodando. Na terapia, no consultório terapêutico, a gente utiliza a linguagem, a fala. Só que nós sabemos que a fala, ela vem cercada de reguladores. Porque tem assuntos que são tão delicados, são assuntos tão íntimos, são assuntos tão dolorosos, que às vezes você não tem coragem de falar para você mesmo na frente do espelho. Quando você vai falar para alguém, por mais que esse alguém tenha uma escuta qualificada, esteja ali profissionalmente, não tenha intenção de te julgar, mas você faz o seu próprio julgamento. Então, às vezes,
a sua dor mais profunda, a sua dor mais íntima, a sua dor mais difícil de ser colocada para fora, ela não consegue vir naturalmente através das palavras. E aí a gente entra com a linguagem escrita. Por quê? Porque a análise grafológica, ela é sutil e não intencional. Você vai falar através dos símbolos, você vai falar da sua dor sem falar da sua dor. Você vai fazer uma elaboração de textual, de alguma coisa que seja significativa para você, mas você não precisa relatar o seu problema. E através dessa forma de linguagem, a gente consegue identificar a sua maior dor, o seu maior conflito, a sua maior angústia. Por isso que são ferramentas tão importantes e tão complementares, né? Essa linguagem é a principal válvula de escape da dor emocional. É a nossa principal fonte de esvaziar aquilo que a gente chama da sacolinha da loucura. Todos nós temos a sacolinha pendurada aqui do lado. Ou várias sacolinhas, né, Ju? Várias, né? A gente vai sofrendo nossos traumas, vai sofrendo nossos processos. De tempos em tempos, a gente precisa esvaziar essa sacolinha, porque senão ela vai rasgar. E a linguagem é uma das principais formas de esvaziar essa sacolinha da loucura. E aí a gente tem mais dois mecanismos, né? Que são válvulas de escape, que um é a fantasia, que é o sonho, é a idealização. Só que esse mecanismo também é um mecanismo em que a pessoa precisa ter uma predisposição. Aquelas pessoas mais cartesianas, elas não conseguem esvaziar a sua dor emocional através do sonho, através da fantasia, da idealização. Eu sonho que eu vou, sei lá, ganhar na Mega Sena. Eu sonho que eu vou fazer uma viagem de não sei quanto tempo. Isso é uma forma de você colocar a sua dor emocional para fora. Só que você tem que ter um traço de personalidade, uma predisposição para fantasia. E no mundo que a gente vive hoje, a maioria das pessoas não tem. E quando você não consegue dar conta, através da linguagem, seja falada ou escrita, ou através da fantasia, aí vem a soma, que é o corpo pagando o preço da sua dor emocional. Então, se você não consegue esvaziar pela fala, pela escrita ou pelo mecanismo da fantasia, o seu corpo vai começar a trazer os sintomas que são as dores, né? A gastrite, aí vem a disfunção erétil, que assim, é comum e os homens têm um tabu muito grande de falar, mas tem um fundo emocional muito forte e é simples de ser tratado, não é algo que é um bicho de 7 cabeças. Então, todas as que você falou, a nível de grafopatologia, elas têm fundo emocional. Então, quando você não dá conta, através da linguagem falada nem escrita, e através da fantasia, o seu corpo vai pagar o preço. Qual seria o mundo ideal da vida? Que todo mundo fosse para terapia, fizesse o processo grafológico para não chegar no corpo. Só que o que acontece hoje é justamente o oposto. O contrário, né? Você já vai quando o corpo está pagando o preço. Então, você já chega nas emergências de hospital, né? Sentindo dores que são... Um estágio não já avançado, um estágio já bem alto, né? Que a gente já não é mais uma coisa preventiva. Aí exatamente. E a prevenção, ela está justamente nessas duas válvulas de escape anteriores. E aí eu gosto de falar uma coisa muito importante, que muita gente chega nas emergências e sai com a seguinte informação: você não tem nada. Exatamente. Como assim eu não tenho nada? Né? Então, se aquela pessoa chegou com uma dor, ela chegou com um sofrimento, aquela dor é real, gente. Aquele sofrimento é real, aquilo existe. Não, basta dizer que existe a gravidez fictícia, que a pessoa engravida realmente, tem uma barriga, cresce, 9 meses crescendo, ela sente as dores e não tem bebê nenhum ali dentro. Né? Então, você vê como o corpo é capaz de produzir isso. Outra questão também bem comum são as alergias, que a gente fala lá fora, né? Alérgias. Então, a alergia, toda vez que você quer falar algo e aí você não pode, seja no emprego, no familiar, numa relação que você quer falar e não pode, você... E faz aquela supressão, você vai ter alergia no seu corpo. Pele, vai ter, né? Então, eu não esqueci aqui, Ju, desculpa interromper, porque senão eu vou esquecer. A Melinha perguntou se tem uma idade mínima para a sessão de grafologia. Não, a gente faz até em crianças, através dos desenhos, as crianças que não escrevem ainda. Adolescentes, eu tenho demais, púberes, adolescentes, inclusive autistas com TDAH, enfim, adultos. Então, a sessão é limitada.
para formação, a pessoa tem que ter o segundo grau completo, tem que estar a partir do terceiro grau, incompleto ou superior. E Clarice colocou aqui que o sonho dela, está falando dos sonhos, era viajar com a gente pela Grécia. Então, amém, Jesus, a gente aceita e recebe. Só para não me perder aqui. Vamos começar a liberar nossas dores. Né? Se pode ser utilizada como ferramenta, ainda que no momento pontual. Acho que em relação à psicanálise ou à grafologia subiu aqui, deixa eu colocar. Aqui, Clarice colocou aqui. Como a grafologia ajuda na sessão psicanalítica, Ju? Pergunto para você, Ju. Ajuda na anamnese, diagnóstico, pode ser utilizada como ferramenta, ainda que no momento pontual? Sim. Só você responder. É exatamente isso, sim. Pode ajudar no processo de anamnese, pode ajudar em questões pontuais. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar quando o paciente tem amnésia seletiva. Né? Porque a amnésia seletiva, ela é aquela dor mais intensa que está jogada para o inconsciente. Então, tem muita gente que chega com a memória da infância ou da adolescência completamente apagada. Ou uma memória pós-trauma. Sofreu um trauma e não se recorda do que aconteceu depois do trauma. Mas aquilo está ali que gera sofrimento. Então, eu costumo usar a análise grafológica nesses momentos da terapia. E aí, porque aí a pessoa vai fazer o texto, eu vou fazer a avaliação e a gente consegue identificar ali onde é que está o campo de investigação, onde é que eu vou atuar mais forte para poder fazer essa memória vir à tona. Porque a memória a gente estimula, né? Através da terapia a gente estimula os processos de memória. Então, sempre nesses casos, e alguns outros casos onde a mente ela tem vários mecanismos de defesa para não aprofundar na terapia. E, às vezes, o paciente está ali meio engessado, ele não consegue avançar terapeuticamente por questões próprias de lidar com o próprio conflito. E aí a grafologia me ajuda muito nesse sentido. Né? Ela, digamos assim, ela dá um salto terapêutico quando a gente utiliza essa ferramenta. É um avanço muito legal, muito bacana. Porque tem gente que não fala, é como você falou, tem gente que não vai falar mesmo. Se o trauma for muito grande, num pós-trauma, ou pessoas mais introvertidas, ou crianças e adolescentes, eles não vão falar mesmo. Sim. Então a escrita vai falar o que o inconsciente dele está falando, sem que eles precisem falar verbalmente. A fala vai ser através da escrita. Perfeito. Perfeito. E aí, falando de doenças psicossomáticas, né? Você citou algumas doenças, a gravidez psicológica. A gente tem doenças que são cada dia mais diagnosticadas. A própria fibromialgia é uma doença que tem um fundo emocional imenso. Né? E, assim, muito sofrimento, dor no corpo todo. Imagina o nível de estresse e de esgotamento emocional que essa pessoa passou para chegar no nível de sentir dor no corpo todo. Né? De não conseguir conter esse processo de dor. Então, tá no nosso dia a dia. Né? A gente precisa prestar atenção nos sinais e sintomas do nosso corpo, do nosso organismo. Né? O que o corpo está querendo me dizer? Eu costumo dizer que as emoções e as dores, elas sempre querem dar algum tipo de recado. Se eu estou sentindo raiva, o que essa raiva está querendo me falar? O que ela está querendo me dizer? O que eu preciso trabalhar em mim? Se eu estou sentindo uma dor de coluna, o que essa dor de coluna está querendo me dizer? O que eu estou precisando absorver? O que eu estou precisando elaborar? Eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo, que sou terapeuta, buscadora, que faço terapia, mas que não estou livre dos processos emocionais da vida. Você sabe que eu passei por uma transformação de vida muito grande do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, e venho passando ainda por um processo pessoal de transformação, e eu mudei. A minha vida mudou, assim, radicalmente. Eu mudei de lugar onde eu moro, mudei de estilo de vida, mudei muita coisa. Por uma questão alheia à minha vontade. E eu peguei uma virose, dessas viroses que todo mundo tá pegando aí, só que essa virose, ela veio acompanhada de uma inflamação ocular. E esse olho não ficava bom com nada na vida. Tipo, eu passei uns 30 dias usando colírio, com corticoide, nada passava. Até que eu parei e falei assim, peraí, o que esse olho tá querendo me dizer? O que essa inflamação no olho tá querendo me dizer? E aí foi que eu fui aprofundar na psicossomática, estudar o que exatamente a lesão do olho quer dizer. E era uma dificuldade de enxergar a minha vida no formato que ela estava sendo apresentada. A partir do momento que você tem posse dessa informação, você vai se trabalhar para entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito e evoluir. Então, assim, é o nosso dia a dia. São as nossas dores emocionais sendo apresentadas no corpo. E a gente precisa entender o que essa dor tá falando. Porque o corpo fala com a gente.
Sim, tem todo. E tratar e acolher. Eu estava conversando isso outro dia com o meu personal. Ano passado, eu estava super estressada. É o que você falou, a gente não está livre. Sim. As curadoras, os curadores também tem que estar se curando o tempo inteiro, porque a gente tem rotina, estresse, é a mesma coisa. E eu tava com uma dor que não passava. Eu fiz mil exames, ressonância, ultrassom, não dava nada, não era nada. Aí sabe o que eu fiz? Isso que você fez. Eu fiz, peraí, o que isso quer me dizer? E aí eu fui dar uma atenção para esse ponto. E era exatamente isso. E aí eu entendi a mensagem e ressignifiquei. A dor parou no dia seguinte. Só porque eu trouxe a consciência. E Freud dizia isso. Quando você traz o seu inconsciente para o consciente, começa a cura. E o que é trazer o inconsciente para o consciente? Através da sessão de terapia, através da grafoterapia, através da identificação, interpretação, estudo, acolhimento daquela grafopatologia para que a gente ressignifique, através do trabalho preventivo. Então, se amar acima de tudo. Quando o corpo fala eu te amo, por que às vezes quando a gente está trabalhando ou estudando muito, a gente adoece? Porque baixa a imunidade, não. Porque eu estou cansada, eu não estou comendo direito. Não. O seu corpo está lhe obrigando a parar. Para dizer, olha, hello, vocês não são máquina. Apesar de que nós somos uma máquina humana. Vocês não são um tratorzinho aqui. Até trator precisa de manutenção, imagina. Vocês precisam agora dar uma descansada para a gente continuar aqui no ritmo. Então, o corpo fala o tempo inteiro. E ter esse olhar para o corpo, para essas dores do corpo, que na verdade são dores da alma. É muito importante. É a dor da alma. E a gente... na verdade, assim, quando a gente está bem emocionalmente, a tendência é que o corpo aguente a porrada. Porque o nosso corpo não foi feito para aguentar a porrada. Né? Mas quando a gente não está bem emocionalmente, a tendência... Mas tem um limite. Até para isso tem um limite. Porque às vezes ele aguenta a porrada, mas é a pessoa que vive com insônia constante. Aí você vai ver energia psíquica concentrada o tempo inteiro, ansiedade enrustida o tempo inteiro, um nervosismo, um estresse, aqueles pedacinhos de cavalo que você não sabe por que estão ali. Porque tudo que você fala é ri-ri-ron, né? Então tem que entender porque que não tá, tem algo ali que não tá, você acha que tá tudo bem, entende? Eu tô saudável. O que é estar saudável? É malhar todos os dias, é não adoecer, mas será que você está saudável no mental também? No seu tratamento com você, com as pessoas? Essa irritabilidade, essa bipolaridade. Todas essas reações, elas são pautadas em fatos que nos causam um determinado estranhamento. É o nosso trauma falando em cima da reação, aquelas emoções que são rompantes, né? A agressividade, a irritabilidade, a raiva, a mágoa, elas são ações que são causadas por gatilhos emocionais, por situações que a gente já viveu lá atrás ou que tem conhecimento e que geram esses rompantes, essas emoções. Mas isso também quer dizer que tem uma questão emocional a ser avaliada. Né? E por isso que eu falo, quando você está com a sua emoção em dia, é muito difícil você trazer para o corpo, você até traz. Eu estou cansada, eu tive um dia exaustivo. Eu posso sentir uma dor muscular por um esforço feito, mas essa dor muscular, ela não vai se tornar recorrente. Ela não vai ser algo que vai lhe incomodar no dia a dia. E a diferença de você se conhecer é justamente essa. A dor, ela está recorrente, né? Tem algo que justifique, tem algum esforço que eu estou fazendo que justifique essa dor. Se não tem, vamos olhar para o emocional. Vamos parar e pensar, né? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer para isso acabar? E aí eu vou... O que isso está acontecendo? O que isso quer me dizer? E assim, só para pegar esse gancho, para não esquecer, uma coisa muito importante que você falou, que eu me lembrei de um caso recente, agora que eu tive de uma paciente. Às vezes você acha que não tem nada. Às vezes você acha que não está sentindo nada. Isso está onde? No plano da consciência. Mas, quando você observa um gênero gráfico que diz que tem algo ali, um trauma, por exemplo, como foi observado, e aí eu falo, Jesus, essa paciente não faz ideia que ela tem isso, mas se está aparecendo aqui na morfofísica gráfica dela, que é a microfisioterapia da célula gráfica, é porque está incomodando. A gente não pode pegar aquele trauma e empurrar numa caixinha e colocar lá embaixo da alma. Aquilo vai incomodar. A gente tem que trazer, botar isso para fora, senão aquilo vai continuar atrapalhando o processo dela, auto-sabotando, auto-punindo, sem nem ela ter consciência disso. Então, eu trouxe com muito cuidado, e você sabe que eu tenho muito cuidado para trazer as coisas, né? Porque a pessoa não pode, né, cair os capos, a gente tem que pegar ali os mosaicos, né, com a gestalt muito bonita. E de um modo muito delicado, a gente foi rearrumando ali aquelas questões. E até para trazer essa consciência dela, porque a mente faz isso, ela tem mecanismos de defesa do ego que ela esquece propositalmente para se proteger.
O esquecimento, aspas, de um trauma é uma forma inteligente para ela sobreviver até aquilo, para ela aguentar a vida até aquele momento. Mas uma hora a gente tem que botar isso para fora. Porque senão ele vai continuar ali. Continua criando. Controlando a sua vida, continua te gerando dor, te gerando. E se você não esvazia, vai pro corpo, não tem jeito. Aí você falou essa história dessa paciente. Agora eu me lembrei da minha devolutiva, quando eu fiz a minha consulta com você, que toda vez que a gente faz uma live, eu me lembro de alguma coisa. Que você disse pra mim que eu tinha uma tendência à obesidade. Isso pra mim... Você sabe que eu não lembro de nada depois que eu falo as coisas, né? Você me pode deixar claro aqui, tá, pessoal? Quem fosse consultar comigo, fazer processo grafoterápico, passivo ou ativo, deixar isso muito claro. O passivo é aquele que eu olho a grafia rápido e faço uns áudios. Eu não tenho contato com o paciente. O ativo é um processo de 8 horas que o Ju fez, onde são 3 momentos, enfim. E aí eu dou a devolutiva, que é essa que ela tá falando para o paciente, de 2 horas, né, ao vivo, ou online, ou presencial, mas enfim, é esse processo que ela está falando. Eu não lembro de absolutamente nada, já olhei na minha grafia, não tenho tendência a Alzheimer, graças a Deus. Isso é um mecanismo de defesa do ego para me proteger das 35 milhões de grafias que eu já vi na vida. Pode falar, Ju. Isso é motivo, inclusive, de piada entre as amigas. Esquecimento de Tati, porque ela esquece mesmo. Digo, né? Mesmo, real, oficial. É bom até que você fala aí, porque o pessoal acha que é meme. Ontem eu fiz uma passiva no shopping de um grande amigo meu, Guto. Eu vou estar com ele amanhã, Guto Santos, no MOL, nos Oradores da Luz. Eu já falo amanhã sobre grafologia e autoconhecimento inconsciente. Só que amanhã eu tô como convidado, ao contrário. E aí, eu falei um monte de coisa pra Guto, depois ele fez, você lembra que você falou isso assim pra mim? Eu digo, não. Não tinha nem 20 minutos. Eu digo, esqueça. Deixa eu te explicar. Eu esqueci de fazer o spoiler. Eu esqueço tudo depois que eu falo. Eu falo pra você. Você que guarde. Quem tem que guardar é você, não sou eu. Aí você fala, e os pacientes que voltam depois de um ano para ver se tiver evoluções ou involuções. Eu vou ter que fazer aquele laudo atual, o momento atual, porque muda, o situacional muda. E se quisermos comparar, eu vou lá na pastinha confidencial para ver o laudo anterior e a gente compara. Não lembro de absolutamente nada. Fala. Para se proteger dos processos emocionais. Perfeito. E eu lembro que na minha devolutiva, você falou dessa questão da tendência à obesidade. Isso foi muito estranho para mim, porque a vida inteira eu fui magra. Então, assim, o tempo todo, né? Sim, eu lembro. A Luísa super sequinha e tudo. Isso nunca foi uma questão, né? Algo que me gerasse angústia, nem nada disso. Sempre foi muito tranquilo para mim. Só que no meu processo desafiador, quando eu estava no hospital, foram 7 meses que eu passei lá dentro, eu não conseguia comer quase nada. E eu engordei 12 quilos. Nossa. Sem comer. Sem comer. Foram 12 quilos. E aí, voltando há poucos dias nessa análise grafológica, que eu lembrei dessa condição da tendência à obesidade, essa tendência à obesidade é uma condição completamente emocional. Então, naquele momento, a minha emoção fez com que eu engordasse 12 quilos. O sofrimento e a dor fez com que eu engordasse 12 quilos. E com o processo terapêutico, a gente vai elaborando, né, vai aliviando e vai dissolvendo tudo isso. Mas, assim, a grafologia não mente, tá lá. Não. Perfeito. Não mente. É isso que eu falo. Quando eu faço, às vezes, uma análise grafológica, as pessoas falam, nossa, como é que você viu isso de mim? Eu digo, não fui eu que vi, foi a grafologia. Ah, você mudou a minha vida. Eu não mudei nada. Quem mudou foi a grafologia. Deus, acima de tudo, você teve a permissão de Deus. E a grafologia foi a ferramenta, e eu fui a ferramenta da ferramenta. Eu fui a técnica ali que fiz essa mediação. Então, realmente, por isso que eu sou tão apaixonada. Porque ela é uma ferramenta linda e que ela literalmente revela o seu inconsciente. Exatamente. Então, ela traz para o consciente aquele inconsciente bagunçado, camuflado, caótico, desorganizado. Porque inconsciente é isso. E aí a gente traz para o nível consciente, esse inconsciente que está todo despedaçado. Eu me lembro de uma fala que você falou na devolutiva, porque não foi gênero gráfico seu, então foi sua fala, isso me marcou. Você falou assim, Paty, nossa, em 2 horas de devolutiva aqui, você resumiu 20 anos de análise da minha vida. Essa fala eu me lembro porque eu ri muito. E eu já ouvi isso muitas outras vezes de outros pacientes, né? Falando assim, nossa, essas 2 horas de devolutiva aqui, você está resumindo 10 anos de análise, 5 anos de análise, o que eu ouvi na análise tantos anos. Isso eu já escutei muito. Realmente encurta o processo, porque você vai direcionando. Óbvio que a gente não pode desconsiderar a necessidade da terapia. Até porque eu indico para fazer terapia depois disso. Isso deixando claro aqui também, tá? Não pode parar. Pelo contrário, é aí que a pessoa vai ter que realmente manter, né? Até porque, assim, aquilo que você estava me falando, eu já tinha muito tempo de análise, muito tempo de evolução terapêutica. Sou terapeuta, estudo.
Então, eu tive condição de entender que o que você estava me falando era conteúdo terapêutico, completamente conteúdo terapêutico. Mas aí, quando você tem essa informação, você encurta o seu processo e você acaba fazendo com que o processo funcione de forma mais leve, mais suave e mais assertivo, né? Que o principal objetivo de a gente utilizar essas ferramentas é direcionar de forma mais tranquila o processo terapêutico. Mas de posse da informação, de posse do conhecimento, você se apropria da sua vida. Por isso que eu falo, gente, saber sobre si é uma das maiores armas, te empodera, te coloca numa condição de enfrentar desafio, de definir os limites, né? De estabelecer o que você quer para a sua vida, de entender qual é o seu propósito, de conseguir definir quem você quer na sua vida, quem você não quer na sua vida. Perfeito. Isso é libertador. Como você quer, como você não quer, o que você quer, né? É libertador, porque você denomina os sentimentos até. Então, às vezes, aquela angústia que você está sentindo, que você não sabe o que é, você entende. Não, essa angústia é por isso, isso e isso. Às vezes, um outro sentimento que você não sabe o que é, você fala, não, isso aqui é ciúme, não, isso aqui é nóia mesmo, tô ficando neurótico, neurótica. Então, você começa a denominar e vai dando um freio naquilo que não é tão saudável. Então, por exemplo, quando eu percebo os gêneros gráficos autopunitivos e autossabotadores, que todos nós temos, eu já vou dando um clique, né, uma atenção, um holofote maior a esses gêneros, para que o próprio paciente ele também fique ligado com o cartão amarelo dele mesmo interno. Eu concordo com você. É libertador e empoderador mesmo você se autoconhecer. E até a morte a gente vai estar se autoconhecendo, né? Porque a gente passa por tantas fases, por tantas mudanças, por tantos momentos situacionais, né, vitais, que mudam. Os ciclos começam, encerram, recomeçam de formas... Nós somos diferentes. Mas isso é o bonito da vida. Você saber que você pode recalcular a rota, você pode repensar, que você pode pensar de forma diferente, que em determinado momento da vida aquilo que faz sentido lá atrás não faz mais sentido agora, eu posso mudar. Isso é a beleza da vida, isso é o bonito da vida. Né? Perfeito. Nós somos suspeitas, mas porque nós já somos fênix, já renascemos algumas vezes. E vamos continuar. É isso aí. Porque viver é isso, né? Então, Dona Coroa já falou uma vez, né? Para ser feliz é preciso coragem. Então, se as pessoas não têm coragem de se arriscar, de viver, de se reinventar, né? De cair, levantar, a força da águia não está no galho que ela está apoiada. Está nas asas dela. O galho quebra, ela voa. Então, a gente tem que ter, nós seres humanos, temos que ter sempre esse pensamento. E a gente está aqui de passagem. Ninguém vai ficar para semente, né? Então... a gente está aqui de passagem, isso aqui é uma escola, independente de religião, isso aqui é uma escola, a gente está passageiro. Então vamos evoluir, vamos aproveitar a jornada, mas evoluir também. Então, evoluir e desfrutar, né, da beleza, que é essa busca, essa evolução, esse conhecimento, é tudo muito, muito gostoso, muito bonito. E aí eu quero aproveitar só para reforçar a importância das análises da psicopatologia, né? Porque a gente fala muito de psicossomática, que é a dor emocional, né? O sintoma do corpo. Mas a gente tem que falar também das psicopatologias. O poder que a grafologia tem de auxiliar no diagnóstico das psicopatologias. Às vezes a gente tem uma dúvida, você tem traços de personalidade ali que sugerem determinada patologia e a grafologia ela vem para endossar aquele diagnóstico, né? Para dizer assim, não, aquilo ali é aquilo mesmo, tá tudo certo. Né? Aproveitando o gancho aí, estamos no mês de abril. Ontem foi o dia de conscientização mundial do autismo. E aí, que é a minha grande paixão, né? Os autistas, o mundo azul do autismo. E a grafologia tem me auxiliado no diagnóstico de autismo. Não para dar diagnóstico, que não é essa a intenção, mas assim, de entender o sujeito que está ali na minha frente, o que eu posso fazer com isso, como é que eu posso atuar. E é muito bom você ter uma ferramenta que auxilie e que te ajude a ter certeza que você está fazendo um trabalho no caminho certo. E eu tenho usado muito, bastante. Que delícia de depoimento, de feedback, e como a gente está sempre se falando, eu sei, né, que é verdade mesmo, que está usando, que é cotidiano. Sim. E assim, isso é muito positivo, em todos os sentidos, né? Não só para você, facilitando aí o seu uso no seu trabalho, mas para o paciente também, que tem
essa ferramenta de corroborar, né, determinados aspectos e melhoramento para a vida desse paciente, para a vida desse ser humano, para a vida desse cidadão. Então, é isso, gente. Nossa live já chegou em 40 minutos. Nosso café grafológico normalmente chega em 40 minutos. A gente passa voando, tá? É uma pena, porque assim, quando a gente está no auge da conversa, aí a gente acaba. Mas, Ju, sempre muito, muito, muito bom ter você aqui. Sempre agregando. É uma delícia. O tempo passa que a gente nem sente. Incrível. A gente fala que não para mais de falar, nunca mais. Que não para mais. E assim, gente, quem quiser saber mais, Amelinha, que bom que você aqui por aqui. A Amélia é outra querida também, outra amiga. Que coisa boa, apareça mais nos nossos cafés. O nosso próximo café grafológico, gente, vai ser dia 24 de abril, sempre às quartas, às 19 horas. A gente vai falar com a neuropsicopedagoga Isabela Neves. Quando estiver mais perto, eu vou mandar para vocês aí o tema, tá? Não deixem de... Obrigada, Ana, você que é perfeita. Não deixem de... Falou que a gente é perfeita, nós duas. É maravilhoso, só Jesus. A gente é buscadora entusiasmada, estudiosa, é só isso. Que ama, tem que gai no que fazem, tá? Olha, que Diarinha entrou, que delícia. Live escandalosa. Parabéns às duas, maravilhosa. Você que é maravilhosa. E a Aria é flamenca, maravilhosa. E, gente, obrigada a todos vocês por estarem aqui mais uma vez. Sempre muito bom. A live vai ficar gravada. Vocês que perguntam sempre no final, a gente vai colocar lá no feed, tá? Assim que a gente terminar aqui, a gente já grava. Vamos fazer muitas outras, porque sempre live com Ju é sempre muito maravilhoso. Quem não segue ainda o Instagram dela é @Juliane Psicanalista. Isso, Ju? Isso. Pronto. Quem não me segue, então, por favor, seguir @sua escrita. E quem quiser fazer uma passiva para provar, entender esse mundo que é mais rápida, fala com a gente no direct do @sua escrita, tá? E depois, vocês gostando, podem fazer a formação inicial e começar essa carreira linda que eu amo, que eu sou suspeita, porque eu sou grafóloga. Eu vi alguns alunos aqui participando da live, alunos de psicopatologia. Olha, uma oportunidade, uma ferramenta a mais para auxiliar. Recomendo, uso. Alguns que eu acompanho sabem, porque eu já fiz, eu já dei a devolutiva. Então, assim, façam, só façam. Depois vocês me Verdade. E Ju foi aluna, paciente, verdade. Utiliza hoje no dia a dia do trabalho. A gente fez a devolutiva dela, nossa, na pandemia ainda, não foi? Tem 4 anos, sei lá, há muito tempo. Então, até hoje. Então, assim, gente, é verdade. Eu sou suspeita, mas Ju não é, porque ela usa isso no trabalho e ela realmente indica, mas eu super indico também para todos vocês, porque ajuda muito no trabalho, seja no RH, seja para o empresário, seja no psicanalista, seja no consultório. Então, realmente, ele abre portas. Então, façam uma passiva, degustem, venham fazer a formação inicial. Quem quiser marcar para fazer ativa, venha fazer também o processo todo, porque é revelador. E é isso. Ana, sua linda, que bom que você está aqui também. Ana é outra psicóloga maravilhosa, terapeuta, só gente boa aqui. Gente, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Obrigada. Beijo grande no coração. Obrigada, Ju. Muito bom estar aqui mais uma vez. Gente, boa noite. Muito bom, viu? Maravilha. Boa noite, muito, viu? Beijo grande no coração. Obrigada, gente. Um beijo.